Olá a todos, sejam bem-vindos à aula de Lavra a Céu Aberto. O tema de hoje são os conceitos básicos, os termos iniciais para o entendimento do que é, de como acontece e para que serve a Lavra a Céu Aberto. Tudo bem? Meu nome, para quem não me conhece, é Michael Santos. Eu sou professor de Engenharia de Minas pela Federal do Oeste do Pará. Vamos começar a aula? Rigidez locacional. Esse é o primeiro termo que eu trago a vocês. Como o nome indica, tem a ver com onde ocorre a mina, onde a mina passa a existir. Aqui a gente tem uma imagem de uma colina, de um ponto topográfico mais alto, uma montanha, e a mina onde foi depositado os minerais de interesse econômico, tá? Então, muito provavelmente, existia aqui em cima e muito mais longe, muito minério de interesse. Bora pensar um minério com uma densidade boa, e tipo ouro, por exemplo, tá? Então, ao longo de centenas de milhões, de bilhões de anos da Terra, eles começaram a serem transportados, muito provavelmente, ladeira abaixo, tá? E acabaram se depositando numa determinada região, geralmente mais baixa. Então, essa deposição do minério, como a gente vê aqui nessa figura, onde está acontecendo a mina, é onde a natureza decidiu, a geologia, a história geológica do depósito mineral se acumulou. Então, o que é um depósito mineral mesmo? É a acumulação anômala de minerais, de respectivos minerais. Quando ele tem interesse econômico, o depósito mineral ele passa a ser chamado de jazida. E da jazida é onde vai ocorrer, é o lugar, tá? É o lugar onde vai ser instalada a mina, na jazida mineral. Então, quem decide aonde vai acontecer a mina é a geologia do local. Eu não posso assim, eu sou investidor em minério e aí eu quero que ela aconteça na minha cidade, eu vou querer lavrar ouro na minha cidade e porque eu quero, vai acontecer lá. Não funciona assim. A gente que vai atrás do minério e não o contrário. Então, onde ocorre, a gente chama de ocorrência mineral, onde ocorre o minério em concentrações anômalas, os depósitos minerais, é onde futuramente vão ser instaladas as minas, uma vez que comprovada a viabilidade econômica, tá, desses depósitos minerais. A partir do ponto que é comprovado, chamados de jazida. Onde fica a jazida? Onde vai ter as futuras minas. Então, a mineração ela tem essa característica, chamada de rigidez locacional. Pode ser eficiente quando a gente quer classificar um país, se ele tem um alto potencial de produção mineral ou não. O Brasil, como vocês devem saber, ele tem um alto potencial mineral. A gente vê que cada dia mais estão abrindo mais minas. E assim, países pequenos, onde já aconteceu muita mineração no passado, tendem a ser pobres em minerais. E eles acabam vindo minerar onde o minério é encontrado. Como, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem várias empresas multinacionais, como a Mineral, a BHP Billiton e a Kinross, entre outras. A Anglo Gold, entre muitas outras internacionais, certo? A gente tem aqui a definição de lavra. Que horas que o slide mudou? O slide mudou que eu nem vi. Aqui a gente tem a definição de lavra. Na imagem a gente pode perceber uma pedreira, tá? É uma lavra, é um tipo de lavra. O que é uma lavra? A lavra nada mais é do que a sequência de operações coordenadas que juntas elas formam o objetivo de produzir minério. E esse minério, para onde que vai? Para que produzir minério? Esse minério ele vai para o beneficiamento, tá? Segunda etapa é a etapa posterior à lavra, é o beneficiamento mineral, também chamado de processamento mineral ou ainda de tratamento de minérios. Então, essa planta do beneficiamento ele vai concentrar o minério deixando ele mais puro. Esse minério puro, ele geralmente é enviado para outras indústrias onde vão ser transformadas no produto final. Desde de coisas simples e pequenas, como tesouras, bisturis, até mesmo coisas gigantescas, carros, aeronaves e até mesmo foguetes para levar o homem a lugares fora do planeta Terra. Então a mineração vai estar presente em tudo. Ah, mas a agricultura não usa mineração. Quem disse que não? E o maquinário, e os equipamentos? Os próprios minérios são utilizados para corrigir solo, como calcário.
ou para deixar eles mais férteis, como o potássio, muitas vezes é utilizado para nutrir o solo, tá? Então, de alguma forma ou de outra, todas as indústrias, todas as atividades hoje do homem, elas vão estar associadas de uma forma ou de outra com a mineração. Aqui a gente tem a definição de lavra a céu aberto. Então, lavra é qualquer operação que objetiva a produção do minério, tá? No campo, lá onde ocorre, lá na jazida. Saiu de lá, vai para a planta, da planta para outras indústrias, insumo para outras indústrias. E a lavra a céu aberto é uma classificação, é uma subclassificação. A lavra ela pode ser subterrânea ou a céu aberto. Tá? Hoje o assunto que interessa é justamente a lavra a céu aberto. A lavra a céu aberto ela é caracterizada, esse tipo de mina, esse tipo de atividade que a lavra ela é caracterizada por ocorrer na superfície da crosta terrestre. Tá? Enquanto que a mineração subterrânea a gente vai identificar colaboradores, trabalhadores, sem conseguir ver o céu, tá? Não vai estar céu aberto, vai ter um teto onde vai ser minério ou estéreo, de alguma forma um maciço rochoso vai estar cobrindo, e aí no subterrâneo vai estar acontecendo a mineração. Quando isso não acontece, quando a mineração é na superfície, a gente chama de lavra a céu aberto em português. Hoje é o método de lavra predominante no mundo. Hoje ele está cerca assim de 65%, se não me falha a memória, tudo bem, 65% de toda a lavra do mundo ela é a céu aberto, em sua grande maioria em bancadas, tá? Mas que é uma subclassificação que a gente vai ver mais lá pra frente, beleza? Aqui, lavra a céu aberto, quando utilizar? Então eu trouxe para vocês 5 pontos interessantes de quando se é recomendável utilizar a lavra a céu aberto e não a subterrânea. Ponto número 1, esse é o bem simples, é o mais simples deles. A gente usa a lavra a céu aberto quando o minério está ocorrendo na superfície. Ou seja, para que eu vou fazer uma infraestrutura de lavra subterrânea? Eu vou descer a crosta da terra se o minério está aqui em cima, se o minério está aflorando na superfície, aparecendo assim na crosta da terra, aparecendo no solo. Quando acontece isso a gente chama de aflorando, minério aflorante, tá? Então, nesse caso, obrigatoriamente, claro, é lavra a céu aberto. Tudo que a gente for decidir na lavra de céu aberto, subterrânea, método de lavra, tudo vai estar relacionado com o custo. Qual que dá mais lucro é qual que é aplicado, tá? Número 2. Grande corpo mineral próximo à superfície. Então, por exemplo, quando a gente tem grandes corpos minerais, tem um minério de interesse, muito provavelmente vai ser lavrado, tá? Vai ser explotado, vai ser produzido minério. E como está na subsuperfície, próximo à superfície, é muito interessante a extração dele pelo método a céu aberto. É o que sai mais barato, tá? É o mais viável. O exemplo que tem aqui no caso 2 é ferro e manganês. As minas que eu posso trazer para vocês para ilustrar Carajás, né, na província mineral, e tem também ao lado, né, próximo, a mina do Azul, que é manganês, também executado pela Vale. O ponto 3 é indicado lavra a céu aberto quando o corpo mineral ele tem pouco mergulho, tá? Ele é quase plano, ele é horizontalizado e ocorre próximos à superfície, que é o que acontece com bauxita, carvão mineral, tá? É bem característico desses minérios. É como as bauxitas aqui no Pará. A gente tem aí 3 áreas principais de operação de bauxita: Paragominas, Juruti e Mineração Rio do Norte, no Porto Trombetas, em Oriximiná. Então, ilustra bem esse ponto 3 aqui: corpo mineral com pouco mergulho, ou seja, a inclinação não é muito do corpo mineral, ele é quase que plano, quase que horizontal, horizontalizado, e está próximo da superfície, alguns metros só da superfície, tá? O ponto 4 são corpos minerais com mergulho elevado, pode ser até vertical, o mergulho pode ser tão acentuado que o corpo mineral pode até ser na vertical, em relação a uma crosta terrestre, tá? Que quando ele tem uma quantidade muito relevante, ele tem uma concentração muito boa de minério, ele pode aplicar a lavra a céu aberto.
O exemplo que tem aqui para o número 4, para o ponto número 4, é justamente as lavras de kimberlito, tá? Ou seja, a lavra de diamante primário. Kimberlito é a rocha-mãe que gera o diamante e eles são fonte de diamante primária. A origem do diamante é proveniente do kimberlito, chamada de rocha-mãe. Então, a gente tem como exemplo aqui as minas da Bahia. A Braúna, por exemplo, é uma mina de diamante na Bahia, de diamante kimberlítico. E o ponto 5, corpos minerais e ou rochas encaixantes de baixa competência. Então, lembra que eu falei que a lavra, ela é sempre decidida pelo que for mais barato? Imagina você fazer uma lavra subterrânea, por mais que o corpo mineral seja até um pouco fundo, até um pouco distante da superfície. Você vai fazer uma lavra subterrânea e aí quando começar a adentrar nas galerias no sentido horizontal, o teto vai querer cair o tempo todo, vai querer colapsar. Por quê? Porque o material que está em cima, ele tem pouca competência. O que eu entendo por um maciço rochoso com pouca competência? Às vezes não é nem rochoso, é um material arenoso, tá? Eu estou falando às vezes de solo. Então, ele não vai segurar o teto da mina. Então, vai ser muito caro segurar o teto da mina artificialmente, 100% artificialmente. Vou gastar com injeção de cimento, com cambotas metálicas e muitos outros instrumentos para garantir a estabilidade do teto. Então não vale a pena fazer subterrâneo. Por mais que seja profundo, muitas vezes é melhor fazer uma lavra a céu aberto, tá? Muito provavelmente aí nesse caso, no método de lavra em capas. Relação estéreo-minério. Esse parâmetro, a relação estéreo-minério, é um parâmetro muito importante, ele fala muito a respeito da rentabilidade de uma mina. Então ele é bacana para estar comparando métodos de lavra diferentes, se é mais interessante, se é menos interessante, se é mais viável economicamente, se é mais rentável, tá? Então ele está sempre relacionado a isso, comparação entre formas diferentes de lavrar. Ele é muito útil no sentido de tomar decisões. Ele é simples, ele é direto, ele é fácil, didaticamente ele é perfeito, tá? Ainda que na prática outros fatores também devem ser avaliados, mas ele é um fator muito bom, tá? Para estar tomando como referência numa decisão importante, como por exemplo a escolha do método de lavra. Digo não só céu aberto ou subterrâneo, mas todas as demais subclassificaçen que o método abrange. Aqui, a definição. A relação estéreo-minério, também chamada de REN, R-E-N, é a razão entre a quantidade de estéreo removida, pela quantidade de minério produzida. Ou seja, eu vou ter aqui, deixa eu pegar a caneta. Eu vou ter aqui que a REN, tá? A relação estéreo-minério também chamada de REN, R-E-M, vai ser igual a quantidade de estéreo. Essa quantidade eu posso estar falando aí de volume, eu posso estar falando de toneladas, tá? Nesse exemplo são toneladas. Então eu tenho aqui estéreo em toneladas, isso é um E, tá, gente? Estéreo em toneladas, razão significa divisão, dividido pelo minério, também em toneladas, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que o valor aqui tem valores, né? Milhões de toneladas de minério vão ser explotadas, mas para isso, milhões de toneladas de estéreo tem que ser movimentada, tem que ser retirada. Então, o que isso significa? Deixa eu colocar em números que vai ficar mais fácil de entender. Isso aqui é sempre representado da seguinte forma, tá? Eu vou jogar números aqui aleatórios que facilitem o entendimento. Com números, muita gente diz que é muito mais fácil trabalhar. Então a gente tem aqui 2 para 1. Tá? Essa representação aqui é isso, dessa forma, esse é o modelo que a gente representa a relação estéreo-minério. 2 para 1. E o que significa esse 2 para 1? Quer dizer que aqui, ó, tá? Aqui o número final é o minério, quer dizer que 1 tonelada de minério, nesse caso é tonelada, 1 tonelada de minério é produzida para que essa 1 tonelada de minério seja produzida, 2 toneladas de estéreo precisam ser movimentadas, precisam ser retiradas. Na figura a gente tem aqui o minério em amarelo, tá? No centro, com corpo, uma quantidade boa de minério no corpo vertical, com mergulho bem acentuado, tá? Além de uma coberturazinha aqui de estéreo também.
A gente tem o estéreo propriamente dito, que você vai ser obrigatoriamente removê-lo para alcançar o fundo da cava, que é bem aqui. Essa escadinha que vocês estão vendo na lateral, formando esse cone invertido, na verdade são bancos, são bancadas características desse método de lavra. Tá? Por onde o maquinário, os caminhões, eles vão estar descendo com uma inclinação adequada até o fundo da cava. E nesse sentido, nessa ideia, a gente tem que a strip ratio nada mais é do que relação estéreo-minério em inglês, overall strip ratio, tá? Esse aqui hoje não é aula de inglês técnico para mineração, mas tem um termo escrito aqui. A gente tem 0,75, 2 pontinhos 1, 0,75 para 1. Isso significa que para cada tonelada de minério explotada ou produzida ou enviada para o beneficiamento mineral, a gente vai ter que remover, movimentar 750 kg. Isso é muito bom. Isso quer dizer que a gente está mais extraindo minério do que movimentando estéreo. E por que é interessante estar movimentando mais minério que estéreo? Quanto mais minério você movimenta, maior o seu lucro. Tá? Gera um custo, né? Qualquer movimentação de massa, você vai estar aí escavando, carregando, transportando o minério. Ele vai ter um custo, mas ele vai se pagar, ele vai ter um lucro, ele vai gerar um lucro. Por outro lado, o estéreo vai ser uma movimentação de carga também, que vai ser escavada, carregada, transportada, que não vai dar lucro. Então, quanto menos estéreo possível você carregar, melhor. Então, tem que ter uma relação custo-benefício boa. E ela é melhor quando a relação estéreo-minério é pequena. A gente tem aqui na figura ao lado, na figura, eu vou chamar de figura 2, tá? Essa mesma cava, essa mesma situação, só que o que acontece? O fundo da cava, ao invés de ser aqui como na figura ao lado, na figura 1, ele desce, ele vai ser mais embaixo. Ah, eu vou lavrar mais minério. Beleza. Será que é interessante lavrar mais minério? Depende de muitos fatores, tá? Mas nesse ponto aqui, o que vai acontecer? Uma quantidade maior, uma quantidade extra de estéreo também vai ter que ser removida para alcançar esse minério aqui embaixo, que a gente foi mais embaixo, tá? E o que isso vai me gerar? Vai me gerar uma relação estéreo-minério de 1 para 1. 1 tonelada de minério é produzida, 1 tonelada de estéreo é removida. Então, de forma geral, essa é a ideia de relação estéreo-minério. Continuando, a gente tem aqui um termo bem interessante que é chamado de diluição. Diluição da mina ou diluição da lavra. A gente chama assim um material que pode ser considerado até uma contaminação do minério. Qual é a contaminação? Na verdade, é o estéreo, que deveria ir para a pilha de estéreo, ele acaba não indo para lá. Ele acaba parando junto com o minério. Ele acaba sendo incorporado ao minério. Ou seja, eu estava esperando o carregamento aqui que somado ia dar 2 toneladas de minério. Quando na verdade o que chegou para mim, o que chegou na porta, na alimentação da planta de beneficiamento foi 1 tonelada, 9 de minério e o restante de estéreo. Então ele é considerado assim uma contaminação. Muitas vezes pode ser a ganga ou pode ser o próprio estéreo propriamente dito. Ele acaba indo parar onde deveria ter só minério. E aí isso é ruim, porque ele vai gerar um custo. O beneficiamento vai ter que depois se livrar desse material que não tem valor econômico, ele acaba virando rejeito, tá? E acaba diminuindo a produtividade da planta. Então é muito ruim a diluição. A diluição é uma contaminação, por assim dizer, do minério. O ao contrário, o oposto também é verdadeiro. Só que nesse caso a gente vai chamar de perda. O que seria o oposto? O oposto seria o minério, que eu queria que fosse para a planta de beneficiamento, acaba indo parar na pilha de estéreo. Isso é muito comum. Tanto a diluição quanto a perda, elas acontecem, tá? Então a perda, o minério que deveria ir para a planta, acaba sendo descartado, jogado junto com a pilha de estéreo, por exemplo. Ou com a lagoa de disposição, enfim. Onde o estéreo acaba indo junto com o estéreo, onde o material sem valor econômico acaba parando.
Então os dois pontos são bem ruins, são bem prejudiciais à mina, tanto a lavra quanto ao beneficiamento e os processos seguintes. Recuperação do minério. Vamos ler aqui, ó. Trata-se da estimativa percentual, beleza, é um valor, pode ser representado por um valor que é dado em porcentagem, beleza, do minério que foi lavrado em relação ao que havia no corpo mineral em si. Tá, a gente sabe que antes da lavra tem o planejamento mineral. O planejamento me diz que lá existe, na verdade vem da geoestatística, tá? Que fornece dados para realizar o planejamento de mina. Lá eu já sabia qual a estimativa de quantas milhões de toneladas existiam na minha jazida. E aí, sei lá, eu prevejo que todo ano tem que ser extraído, por exemplo, 50 mil, uma mina pequena, 50 mil toneladas. 50 mil toneladas, só que aí foi extraído, foi movimentada a quantidade que se era esperada, só que chegou na hora da produção mineral, no beneficiamento do produto final do minério, e não tem aquela quantidade esperada, tem menos. O que aconteceu? Então eu trouxe aqui duas coisas que são bem comuns de acontecer, tá? Que é a diluição e a perda. Então elas vão acabar diminuindo minha estimativa de produção de minério. Então ao invés de eu ter X, eu vou ter, ao invés de eu ter 10x de produto mineral no final, eu vou ter 9. O que aconteceu com esse 1x? Então virou perda, foi parar na pilha de estéreo, ou então o estéreo veio junto com o minério e aí contaminou. E aí acabou diminuindo a produtividade da planta, tá? Aqui nessa imagem a gente tem mais umas relações de estéreo-minério, e foi como eu tinha dito, a relação estéreo-minério ela vai falar muito, ela diz muito a respeito da rentabilidade da mina. A gente tem várias cavas, tá? Nesse aqui a gente está falando especificamente do método de lavra em bancadas, tá? Mas lavra a céu aberto tem de vários tipos. Então pode ver que a ideia, o conceito genérico de relação estéreo-minério é que quanto mais se aprofunda a cava, maior é a relação estéreo-minério, tá? Na última cava a gente tem aqui uma relação de 7:1, na primeira de 1:1. Vocês lembram o que é? 7:1. Uma tonelada de minério é explotada. Para que isso ocorra é necessário movimentar 7 toneladas de estéreo, tá? Tem um ponto desses que vai dizer até onde que vale a pena extrair, qual é o lucro máximo. É a chamada lá, a função benefício, vai me dar esse valor, tá? Mas isso já é outro assunto, já é planejamento de lavra, beleza? Mas estou falando isso só mesmo para vocês entenderem que a relação estéreo-minério, principalmente quando a gente está numa lavra em cavas, quanto maior a profundidade, maior a relação estéreo-minério, pior para uma lavra a céu aberto, tá? Nesse slide aqui a gente tem outro conceito que é o Run of Mine, também chamado de ROM. Em português a gente chama muito de ROM ou ROM da mina, muita gente fala assim também na indústria. O Run of Mine, ele nada mais é do que todo o minério que eu falei, que ele é destinado à alimentação da planta, a entrada da planta do beneficiamento. Ele é o produto da lavra que vai ser entregue ao beneficiamento. Então, tudo que é produzido e entregue ao beneficiamento é o ROM, ou ROM, ou Run of Mining, tá? Daquela mina. Então, pode conter um pouco de estéreo? Pode conter, a gente viu. É o caso aí da diluição, tá? Então, a diluição, o minério produzido, o minério lavrado, explotado do subsolo, mais a diluição, ela vai compor o ROM, o Run of Mine. Aqui na imagem a gente tem a entrega aqui do minério, quando acaba a lavra, isso aqui é um ponto de separação e também motivo de muita briga na indústria, onde termina a lavra e aonde começa o tratamento do minério, tá? A gente começa aqui a entrada da planta de beneficiamento mineral. Pode ser que aconteça online, aconteça diretamente da lavra para a planta do beneficiamento, a usina de beneficiamento, tanto faz,
ou possa ser que o ROM também aconteça dele ser empilhado próximo à usina de beneficiamento, tá? Criando a chamada pilha pulmão. Vai ser utilizada para alimentar a planta quando a lavra não estiver operando. É até muitas vezes utilizado para segurança, para ter sempre o que a planta do beneficiamento produzir. Queria agradecer pela atenção. Qualquer questionamento, dúvida, sugestão, já sabe, né? Deixa nos comentários. Obrigado pela atenção.